Bom dia a todos a mais uma aula de Introdução à Engenharia Química. Meu nome é Edson Cordeiro do Vale, professor do Departamento de Engenharia Química da URGS, e hoje falaremos sobre processos químicos e seus tipos. Então, essa bibliografia consultada para a elaboração dessa aula, o livro do Norris Sherif e Joseph Blink, o livro do professor Cláudio Harkopf, Tecnologia de Produção de Açúcar de Cana, e essas são as figuras consultadas e as licenças das figuras consultadas para a elaboração dessa apresentação. Então, dando uma breve revisão sobre o que nós vimos na última aula, nós vimos processos químicos, definição e exemplos, diagrama de processos, fluxograma de processos e diagrama P&I, ou Piping and Instrumentation. Então, para continuar essa aula aqui, nós vamos voltar a fazer uma breve revisão, lembrando o que é um processo químico. Então, lembrando da definição, é um conjunto de operações ordenadas, né, onde se procede à transformação de substâncias, ou as nossas matérias-primas, né, em produtos finais diferentes. O que caracteriza um produto final diferente? O que caracteriza isso? Certo? Um produto final é diferente, né, sofreu uma transformação, caso ele tenha uma mudança na sua composição, no seu estado físico, né, sólido, líquido ou gasoso, ou tenha alterado suas condições ou propriedades. Então, isso é o que caracteriza um processo químico. Então, as palavras-chave importantes para nós aqui, o que é? A palavra transformação, né? Transformação de matérias-primas em produtos. Que tipo de transformação? De composição, estado físico ou propriedades. Certo? Então, isso caracteriza o processo químico. Então, vamos lembrar de um dos processos químicos que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre o processo de destilação. Então, o processo de destilação é um processo de separação por diferença de temperatura de ebulição, né? Então, os líquidos com menor temperatura de ebulição, eles vão evaporar primeiro, e os líquidos com maior temperatura de ebulição vão evaporar depois, certo? E com isso nós conseguimos fazer uma separação através dessa diferença de temperatura de ebulição, e essa diferença de temperatura de ebulição vai nos levar ao nosso processo de separação, e um deles usado é a destilação. Então, aqui nós temos um esqueminha aqui, né, de um sistema de destilação no laboratório. Então, vamos supor que a gente está separando aqui água de etanol. A temperatura de ebulição do etanol é menor que a temperatura de ebulição da água. Então, se nós, né, botarmos uma mistura de etanol mais água e fornecemos uma fonte de calor, o que vai acontecer? Primeira substância a evaporar vai ser o etanol. Então, o etanol vai evaporar por aqui, certo? Então, no laboratório, nós temos esse exemplo de equipamento aqui, que é um equipamento de destilação para pequenas quantidades, né? Então, esse etanol que evaporou, o que vai acontecer? Ele vai passar por um que a gente chama de condensador, né? Que é um aparato de vidro aqui com dois tubos, né? Um tubo interno, onde vai passar o vapor. Aqui passa o vapor, pela parte de dentro desse tubo, né? E pelo lado externo, vai passar um líquido de resfriamento, né, do tubo. Então, esse líquido vai preencher essa parte aqui, né? Então, aqui a torneirinha fornecendo o líquido de resfriamento, ele vai encher
e o fluido aqui de resfriamento vai sair mais quente por aqui, né? E o etanol vai se condensar, esse vapor de etanol vai se condensar e vai ser coletado aqui nesse tubinho aqui, né? Então aqui a gente vai ter a separação dos dois componentes, água e etanol, certo? Então parecido com esse equipamento aqui que a gente viu, eu mostrei para vocês, né? Então esse balão aqui de laboratório, né, equivale a esse balão aqui, né? Então, isso aqui é um destilador para destilar cachaça. Então, aqui eu vou colocar o fermentado, né, do caldo de cana. Né? Então, peguei caldo de cana e fermentei. Então, fica aqui uma mistura de caldo de cana. Esse caldo de cana fermentado. Né? Ou seja, ele sofreu uma ação de micro-organismos que produziram álcool. Então, aqui eu vou ter o caldo de cana misturado com álcool e outras substâncias. Né? Então, eu vou dar um calor aqui, vou aquecer. Os compostos com menor temperatura de ebulição vão evaporar primeiro, vão passar por esse caninho aqui, e aqui é o meu sistema de condensação, né, nesse equipamento de inox, nesse tamborzinho de inox aqui. Então, por essa mangueira, tubo de cobre aqui por dentro, vai passar o meu vapor de etanol, e aqui eu tenho uma serpentina, esse tubo aqui ele faz várias voltinhas, e pelo lado de fora dessa serpentina eu coloco água fria, que vai fazer o papel desse sistema aqui de resfriamento. Tá? E depois no fim ali eu tenho uma torneirinha onde eu coleto o etanol que foi destilado. Então é um exemplo de um processo químico, né, que separou, né, o etanol do caldo de cana fermentado. Certo? Bom, lembrando que a gente viu aqui um exemplo de um laboratório aqui, onde basicamente todos esses aparatos aqui são feitos de vidro e são feitos para destilar pequenas quantidades, para separar pequenas quantidades. Lembrando que agora, quando a gente está trabalhando no processo e vê essas definições dos processos, nós vamos trabalhar com processos químicos, né, que processam matérias-primas em grandes quantidades, a nível industrial. Então, toneladas por hora ou dezenas de toneladas por hora, por exemplo. Então, a gente não está mais vendo, agora como engenheiros, nós não vamos mais olhar para aqueles aparelhos de vidro que processam pequenas quantidades. A gente está pensando em nível industrial. Então, aqui está uma coluna de destilação de uísque, né? Então, de uma destilaria de grande porte, certo? Então, nós vamos ver esse tipo de equipamento. Então, vai ser apresentado diversos tipos de equipamentos ao longo dessa apresentação, e a gente tem que pensar que isso são equipamentos para processar grandes quantidades de matérias-primas. Então, nós vamos ver hoje, nas próximas aulas, nós vamos ver diferentes tipos de processos em relação ao seu modo de operação ou funcionamento, certo? Então, nós temos basicamente dois modos de conduzir um processo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o processo contínuo versus batelada. Então, um processo contínuo é um pouco mais fácil de entender a definição de contínuo, né? Esse termo batelada pode ser novo para muitos de vocês, mas vocês podem ter certeza que vai ficar bem claro mais adiante. E outro tipo de forma de conduzir o processo é em relação à sua variação temporal do processo. O que é a variação temporal? Como as propriedades do processo variam com o tempo. Então, que propriedades? Composição, temperatura. Né? Então, esses tipos de propriedade de processo, como ela varia por tempo? Então, ele pode ser uma variação, pode ser um processo estacionário, né? Então, essa palavra também pode ser nova para muitos de vocês. Estado estacionário, pense na palavra estacionamento, né? Estacionamento onde a gente para com os carros, né? Então, um processo estacionário é um processo onde as variáveis do processo, como composição, temperatura, não estão sofrendo variação. Ou dinâmico, que é sinônimo também de transiente, então uma coisa dinâmica, uma coisa que está mudando, né? Processos que variam suas condições de operação com o tempo. Então, variação temporal, em relação à variação das condições com o tempo, pode ser estacionário dinâmico, e a forma de conduzir o processo pode ser contínuo ou batelado. Hoje nós vamos ver só essa primeira parte aqui, modo de conduzir o processo, contínuo ou batelado. Então,
Como os processos operam, né? Como os processos funcionam, podem ser contínuo ou batelado, que nós vamos ver hoje, e na próxima aula nós vamos ver estacionário e dinâmicos. Então, esse termo batelada, como eu falei anteriormente, pode não ser comum para muitos de vocês, né? Mas eu vou tentar explicar ele com uma operação que a gente faz no nosso dia a dia, que é o processo de preparo de alimentos. Então, como é que é um processo típico de preparo de alimentos, né? Então, eu vou pegar o meu recipiente, aqui a minha panela, né? Vou lá adicionar meus ingredientes, por exemplo, água, né? Se eu for fazendo ensopado, por exemplo, né? Vou botar aqui legumes, temperos, né? Carne e outros ingredientes. Né? Depois que eu já adicionei todas as minhas matérias-primas para o meu ensopado, digamos assim, o que eu vou fazer? Para conduzir esse processo, né? Eu vou colocar um calorzinho aqui, né? Uma chaminha aqui que vai dar um calorzinho. Vou esperar um tempo, né? Vou esperar meu tempo de preparo e depois eu vou ter lá minha deliciosa refeição, certo? Então a gente pode ver que o processo de cozimento ele segue um ciclo. Se eu quiser preparar um novo ensopado, preparar um novo prato, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar minha panela de novo, limpar essa panela provavelmente, né? Colocar meus ingredientes de novo, colocar calor aqui de novo, né? Esperar novamente um tempo e depois de colocar calor, os ingredientes e esperar um tempo, eu vou ter o meu preparo finalizado, minha comida finalizada. Então, os processos em batelada são os processos em ciclo, né? Então, se eu quiser repetir, fazer mais dessa minha comida, eu vou ter que repetir esse ciclo. E o que acontece em muitos processos industriais? Então, eu tenho equipamento que depois de um tempo, né, esse equipamento processa esse material, que pode não ser uma reação química, né, pode ser uma destilação, por exemplo, e a gente vai ver exemplo de outros também. E depois que chega no final, tenho que descarregar, né, os meus produtos, por exemplo, assim, e tenho que carregar esse equipamento de novo e repito o mesmo ciclo. Então, essa é a definição, digamos, de batelada. São processos em ciclo, com início, meio e fim. E se eu quiser continuar mantendo a minha produção, eu repito esse ciclo. Certo? Bom, esse é um dos processos que nós vimos no nosso dia a dia de produção em batelada. Pensando assim em nível doméstico, eu quero que vocês daqui a pouquinho parem o vídeo e pensem quais os outros processos em batelada que nós temos no nosso dia a dia. Vamos pensar na nossa casa, certo? Então, pausem o vídeo um pouco e listem alguns desses processos num papel ou na cabeça de vocês que vocês têm no dia a dia de vocês, que vocês presenciem no dia a dia de vocês, na casa de vocês, por exemplo. Então, pensaram ou querem mais um tempo? Então, vamos lá. Alguns processos que a gente presencia. Primeiro processo que eu acho que faz parte do nosso dia a dia é o processo de lavagem de roupa, né? Lavagem de roupa. Então, no processo de lavagem de roupa, a gente tem lá a nossa maquinazinha, né? Lavar a roupa aqui. Né? Tem um cestinho aqui onde a gente bota a roupa aqui, um agitador aqui. O que a gente faz? Então a gente coloca os ingredientes, né, na nossa máquina de lavar roupa. O que são os ingredientes? É a roupa, a água, o sabão, amaciante, alvejante, enfim. A gente espera um tempo, né? Deixa o reloginho passar lá e depois no final tá a nossa roupa seca ali que a gente vai colocar no varal ou colocar numa máquina de secar, certo? Então, se a gente quiser continuar, fazer de novo, né, um ciclo de lavagem aqui, então a gente vai repetir o processo todo, certo? Tem que descarregar a máquina, colocar a roupa de novo, colocar os ingredientes, entre aspas, de novo, e a gente vai repetir o ciclo. Então, mais um exemplo de processo embatelado, né? Então, a gente tem outros
sistemas de lavagem, por exemplo, lavagem de louça, né? Máquina de lavar louça, né? Máquina de secar, lavagem, secagem de roupa, aqui vamos botar, secagem de roupa, né? Todos os preparos de alimentos, por exemplo, fazer um chá, por exemplo, né? Então, fazer um chá, pego água quente, né? Esquento essa água, coloco um saquinho de chá ali, deixo um tempo, e depois desse tempo, o chá está pronto, eu tiro o saquinho de chá, né? E se eu quiser fazer mais um chá, eu vou ter que repetir o processo, pegar mais água quente. Então, preparos de bebidas, como chá, por exemplo, café, né? Então, e todos os outros processos culinários, enfim, né? Fazer um bolo, né? Outros tipos de processos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, esses são exemplos de processos em batelado. Então, nós temos ciclos, né? Então, num equipamento industrial, a gente vai ter um ciclo porque acabou uma reação, ou porque o equipamento ficou sujo, ficou cheio, tem que descarregar e repetir a operação, né? A gente vai ver alguns desses processos a seguir. Um processo que é bastante importante para o nosso dia a dia e a gente não se dá conta é o processo de filtração, certo? Não só porque a gente tem filtração no nosso café, por exemplo, não só porque a gente tem filtração no chimarrão, né? O chimarrão ali, a nossa bomba, ela não deixa de ser um filtro, né? Tem gente que bota até um filtrinho extra de tecido em volta, mas o processo de filtração ele é importante para a obtenção de água potável, certo? Então, a água que nós tomamos hoje, ela vem do Rio Guaíba ou de outros mananciais. Aqui na região de Porto Alegre vem do Rio Guaíba ou do Rio dos Sinos, né? ou de outro rio, dependendo da nossa região, mas vem de mananciais. Essa água ela é suja, é escura. Para essa água chegar clara e límpida na nossa residência, ela passa por uma série de processos. Um dos processos pelo qual a água passa para chegar, né, em nível potável que nós possamos beber é o processo de filtração. Então, como é que funciona? Aqui chega a nossa água, tá? Ela passa por um processo mais grosseiro de remoção de particulados, que a gente vai ver mais à frente aqui, nas próximas operações, nos próximos equipamentos. Tá? Então, a água chega com uma quantidade pequena de particulados, porque ela já foi pré-depurada, já foi removido um pouco dos particulados. Então, chega os particulados ali bem fininhos, né? Que não foram removidos no processo anterior. Então, esse aqui é um exemplo de filtro muito usado na indústria, que é o famoso filtro de areia. Como é que é o filtro de areia? O filtro de areia é uma caixa que pode ser feita de alvenaria, de metal, de plástico, né, de vários tamanhos. Ela pode ter o tamanho de um tambor, desses tambores que o pessoal usa para fazer churrasqueira, né, até ser de alvenaria e ter o tamanho de uma piscina olímpica, por exemplo. Né? Então, pode ser de vários tamanhos. Então, como é que funciona o filtro de areia? Então, o filtro de areia é uma caixa aqui, por exemplo, estou mostrando uma caixa de alvenaria, né? E essa caixa de alvenaria, eu coloco areia e pedras em várias granulometrias. Então, na parte de baixo aqui do filtro, eu começo a botar pedras bem grossas, pedregulhos, né? Depois eu vou colocando pedras mais finas aqui, né? Uma brita, né, mais grossa, depois eu vou colocando brita mais fina, depois começo a colocar uma areia mais grossa aqui, e depois vou colocando uma areia mais fina, certo? Fazendo camadas de areia fina, né? Cada camada que eu coloco, eu procuro deixar essa areia mais fina. Né? Então chega aqui, tá aqui uma areia bem fininha, e essa água com esses particulados, né? Então essa areia é fina o suficiente para não deixar esses particulados penetrarem aqui. Né? Então a água fica aqui, né? Aqui em azulzinho está a água com meus particulados. Por gravidade, essa água vai descer, né, vai passar por essas várias camadas e vai sair aqui. Alguns filtros são fechados em cima e colocam pressão aqui em cima para a água sair mais rápido, ou o líquido sair mais rápido, né? Mas geralmente os filtros para tratamento de água ficam abertos à pressão atmosférica. Então aqui vai sair a água límpida, porque todas as partículas começam a ficar presas aqui, retidas aqui na camada de areia que é fina, certo? Só que o que acontece? Com o tempo, né, essa camada de partículas vai aumentando até chegar a um limite físico em que, se eu continuar alimentando esse particulado, vai transbordar o filtro de particulado. Então, eu tenho que parar a operação. E o que eu faço? Eu bombeio a água
no sentido contrário. Eu paro essa operação aqui, certo? Uma pessoa lá, ou de forma automática, né? Fecha essa válvula, né? Fecha ela como se fosse uma torneira. E aqui eu tenho outro sistema onde eu ligo uma válvula que vai bombear água no sentido contrário. Vou bombear água de baixo para cima. E quando bombear água de baixo para cima, todo esse lodo, todas essas partículas que estão aqui, fica uma espécie de lodo, ela sai aqui por cima. Né? E eu tenho umas canaletas aqui que fazem o recolhimento desse lodo, e esse lodo vai para um sistema de tratamento. Certo? Então, esse aqui é um sistema típico que nós encontramos nas estações de tratamento de água. Certo? Então, esse é um processo típico em batelada, porque à medida que o filtro vai ficando sobrecarregado de particulados, eu tenho que parar o filtro, né, bombear a água enquanto a corrente para remover o lodo, depois, né, eu começo a observar aqui, daí chega uma hora que essa água está límpida, eu paro o processo, né, paro esse fluxo aqui em contracorrente, no sentido contrário, e volto, abro aqui essa válvula e volto a operar o filtro de forma normalmente. Ou seja, esse tipo de filtro opera na forma de ciclos, certo? Então, esse é um exemplo de um processo embatelado, filtro que é usado nas estações de tratamento de água, certo? Então, eu começo a fazer o processamento, esse filtro fica saturado e depois de um tempo eu tenho que fazer a limpeza desse filtro, fechando o ciclo, como o ciclo que a gente viu ali na máquina de lavar roupa, né, ou no processo de cozimento. Outro tipo de processo em batelada, que é bastante usado nas indústrias de alimentos, principalmente, é o processo de secagem. Né? Então, eu posso ter ali, eu quero fazer, por exemplo, uma empresa que faz frutas, né? Frutas cristalizadas, né? Ou faz, vamos pegar aqui um exemplo, tomate seco, né? Então, coisas que precisam ser desidratadas. Então, como é que é feito esse sistema de desidratação? É feito numa estufa, né? E como é que funciona? Então, aqui a gente tem um exemplinho aqui, né? Então, pode ser alimentos secos, pode ser um processo onde eu tirei um cristal, esse cristal está úmido, eu preciso secar ele. Enfim, pode ter vários tipos de processos onde eu estou interessado num sólido que precisa estar seco, para fins de transporte, né, para evitar umidade. A umidade acaba proliferando micro-organismos. Então, quanto mais seco tiver um produto final, melhor qualidade, mais validade ele vai ter. Então, esse aqui é um tipo de um secador que trabalha na forma embatelada. Então, como é que funciona? Ele é um secador de bandeja, aqui ficam bandejas aqui dentro, nessa câmara aqui, certo? Então, aqui fica bandejas, eu fecho ele aqui, e eu tenho um forno aqui onde eu aqueço o ar, esse ar passa por uma série de câmeras e vai entrar aqui, ó. Vai entrar e vai ficar distribuído. E aqui dentro eu tenho minhas bandejinhas. As bandejinhas estão aqui, né? E entre essas bandejas vai circular esse ar quente que vai sair por essa chaminézinha aqui, ó. Meu ar quente e úmido, porque fez a secagem ali, vai sair por aqui. Vou mostrar uma outra vista, digamos que a gente chama de vista explodida, né? A vista do equipamento aberto, né? Então, essa parte aqui onde faz o aquecimento do ar, ele entra nessa câmara. Essa câmara tem vários buraquinhos para distribuir o ar quente de forma homogênea em todas as regiões da minha câmara. Aqui fica um porta-bandejas, né? Aqui ficam minhas bandejas. Então, essa distribuição de ar aqui garante que eu vou ter ar fluindo de forma homogênea em todas as minhas bandejinhas. E no final, aqui, meu ar úmido vai sair por aqui. Certo? Então, aquele mesmo equipamento que a gente viu ali no slide anterior, só que é ele explodido, com as peças abertas, né? Então, esse é um processo batelado. Por quê? Porque eu coloco meu material, ligo o ar quente, ele seca meu material. Depois que meu material está seco, eu tenho que desligar o ar quente, retirar ele dali e carregar ele de novo. Então, funciona com um ciclo também. Então, essa secagem funciona como um ciclo, como o ciclo de filtração. Outro tipo de processo de batelada é o processo de fermentação de bebidas. Então, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, fermentação de bebidas, e como exemplo vamos pegar o vinho, por exemplo. Né? Então, como é que funciona o processo de fermentação? Então, quando a gente faz um fermento, uma bebida, né?
Vamos pegar, por exemplo, o vinho. Então, a gente tem lá o nosso suco de uva. Um dos componentes desse suco de uva são os açúcares da fruta, né? Açúcares da fruta, que tem frutose, glicose, sacarose, tá? Esses açúcares, eles são usados por micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos consomem esse açúcar mais o oxigênio, né? E vão gerar o quê? Vão gerar o álcool, né? Mais gás carbônico. Certo? Então, por exemplo, de acordo com a forma que tu conduz o processo, vai ter mais ou menos gás carbônico, né? Por exemplo, a cerveja tem um pouco mais gás carbônico, algumas cervejas produzem, algumas receitas de cervejas produzem pouco gás carbônico, o pessoal adiciona gás carbônico, né? Compra gás carbônico industrial para adicionar. Champanhe tem mais gás carbônico, vinho já não tem muito, tá? Mas essa aqui, digamos, é a estequiometria padrão num processo fermentativo. Açúcar, oxigênio, os micro-organismos consomem isso e vão produzir álcool e CO2. O que acontece? Chega uma hora, né, que essa solução tem tanto álcool aqui que os micro-organismos eles têm um mecanismo biológico, né, que eles pressentem a quantidade de álcool aumentando, e esse álcool tem o potencial de acabar envenenando eles. Então, eles podem se auto-envenenar com o produto que eles produziram, digamos assim. Então, esse álcool, os micro-organismos têm um mecanismo biológico, eles pressentem a concentração de álcool elevado e param de produzir álcool. Então, por isso que a maioria das bebidas ali, tu tem um limite típico de concentração de álcool ali, que é em torno de 14% em base volumétrica, que é o 12, 14, que é o que tem o vinho, né? Se tu quiser uma bebida com mais concentração de álcool, aí tu tem que pegar esse suco e fazer uma destilação, que nem a gente viu anteriormente, para concentrar. Mas nos processos fermentativos ocorre isso. Então, açúcar mais oxigênio, micro-organismos, né, vão gerar o álcool até um limite. Chegou nesse limite, os micro-organismos param de produzir álcool e eu tenho que parar, descarregar esse equipamento aqui, né, e carregar de novo com mais uma batelada, né, mais um lote, mais um ciclo de suco de uva, adiciono de novo os micro-organismos, né, controla a temperatura. Esse processo de fermentação tem que ter uma temperatura e pH muito bem controlado para manter os micro-organismos bem ativos numa produtividade elevada, produzir bastante álcool em pouco tempo, né? Mas é um processo que ele é cíclico, né? Então, depois de um certo tempo, os micro-organismos, para se proteger, param de produzir álcool e tu tem que parar o processo, remove, tu vai envasar a tua bebida e vai iniciar um novo ciclo com mais suco, com novos micro-organismos, né? Começar a borbulhar gases ali para promover o crescimento. Então, é mais ou menos essa a ideia do processo de fermentação. Ele é um processo em batelada. Então, ele tem um ciclo, né? Então, todos os processos de produção de bebidas alcoólicas seguem esse ciclo, né? O da cerveja, tu cozinha a cevada, vai ser uma solução açucarada de cevada, né? Onde tu vai fermentar essa solução. Processo de produção de champanhe, processo de produção de cachaça também, só que a cachaça tu vai concentrar mais ainda. Tu vai pegar depois esse caldo aí que está em torno de 12, 14% e vai destilar para tu ter um álcool mais concentrado. O álcool utilizado como combustível também é semelhante à produção da cachaça, é também baseado na fermentação do caldo de cana. Então tem vários tipos de processos fermentativos. Alguns eu vou destilar para chegar em concentrações maiores e outros não. Tá? Muitas reações químicas, né, são produzidas nesse sistema de batelada também. Então, eu vou colocar aqui meus reagentes, né, por exemplo, reagente A, né, reagente B, vou deixar sob agitação para misturar melhor esses reagentes, né, e depois de passar um tempo ali, né, eu vou descarregar os meus produtos. Certo? Então, muitos produtos da indústria química são a partir de sistemas de reação em batelada. Alguns contínuos também, tá? A gente vai ver depois. Então, isso aqui é um reator em batelada. Aqui a gente vê um pouco mais de detalhes mecânicos, né? Esses reatores eles podem ser fechados em cima aqui,
para manter um controle de temperatura, de pressão maior. Eu posso ter o que a gente chama de batelada alimentada. O que é batelada alimentada? Então, vamos supor que a gente tem composto A foi adicionado, aqui foi adicionado o composto B, né? Quando encheu aqui, por exemplo, o reator, né, vai começar a reação A mais B dando C, certo? Mas, por exemplo, se um dos componentes, o A, é consumido muito rápido, eu posso, à medida que vai ocorrendo a reação, vou pingando aqui A ao longo da reação, né, para que aumente a concentração do A e continue mantendo a taxa de reação elevada, certo? Então, o que a gente chama de batelada alimentada, mas é um processo em batelada, porque no final do processo, a gente vai abrir esse reator e vai descarregar esse reator aqui, né? Quando chega no final, completando o nosso ciclinho clássico, né? Boto produtos, condições operacionais, que pode ser adicionar calor ou remover calor, pode ser uma reação exotérmica, né? Não é porque é um processo em batelada que não pode ser uma reação exotérmica. Então, eu posso ter que esquentar esse equipamento ou ter que esfriar esse equipamento, dependendo do tipo de reação, certo? E no final eu vou tirar esses produtos e vou recarregar os reatores. Então aqui é um exemplo de tanques de fermentação. Não sei se vocês vão conseguir ver essa foto muito bem aqui, mas então são tanques de fermentação. Esses tanques de fermentação, quem é da região da Serra ou já teve a oportunidade de conhecer as vinícolas da Serra, né? São tanques bem bonitos, são inox, e o fato deles serem inox não é para ser bonito, é porque uma exigência da legislação, que o inox ele é um metal muito fácil de tu manter a asepsia, ele não enferruja, né? Então, é muito fácil de manter a sanidade, né? Sem qualquer tipo de contaminação microbiológica, né? É muito interessante que esses equipamentos que são usados para fins alimentícios, todas as emendas, todas as soldas aqui deles são soldas especiais, né? Então, são feitas com equipamentos muito precisos e essas soldas elas não podem ficar grossas, elas têm que ser bem lisas, né? Então tem que ficar uma superfície bem lisa para evitar que nessas irregularidades das soldas se proliferem algum tipo de micro-organismo, né? Então aqui os exemplos de fermentadores industriais. Quem foi na vinícola Salton, por exemplo, tem a oportunidade de ver esses sistemas de fermentação, é bem bacana. Um outro sistema de batelada é a destilação da cachaça, que a gente já deu alguns exemplos, né? Então, eu pego lá o meu fermentado do caldo de cana, lá que veio de uma batelada também, né? Então, caldo de cana fermentado, certo? Então, aqui eu coloco numa espécie de panela, né? Esse caldo de cana também é usado para fabricar whisky, vodka, todas as bebidas destiladas que nós conhecemos, rum, tudo é feito por esse processo, tá? Então eu faço um destilado, que pode ser de beterraba, de batata, de caldo de cana, né? Coloco aqui num panelão, que é esse aqui, esse panelão que corresponde a panela aqui dessa foto, tá? Essa foto aqui foi tirada de um estabelecimento comercial que tem lá em Santo Antônio da Patrulha. Fui eu mesmo que tirei. Então aqui eu adiciono calor, né? Coloco a chama aqui. Adiciono calor aqui embaixo e vai começar o processo de destilação. Então o vapor de etanol vai sair primeiro aqui por esse caninho, que equivale a esse caninho aqui da figura, né? Esse aqui, ó. Olha esse caninho aqui e vai passar por esse sistema que é o sistema de condensação, que é essa. Deixa eu mudar de cor aqui. Que é aquele tamborzinho de inox aqui, esse tambor aqui, ó. Né? É um sistema de condensação. Então aqui dentro tem uma serpentina, né? Então isso aqui continua numa serpentina aqui, faz a volta, né? E pelo lado de fora, a gente circula um líquido frio que vai fazer com que esse vapor se condense e fique etanol líquido, né? E aqui vai sair o etanol líquido aqui pela torneirinha, colhido aqui num pote. Aqui esse pote está do lado de trás da foto, não apareceu, certo? Então, depois de um certo tempo, o que acontece?
eu destilei uma grande parte do meu álcool. Se eu continuo essa destilação por mais tempo, o que vai acontecer? Vai acabar o etanol, né? E vou começar a destilar água. A água vai começar a evaporar também. Então tem que parar esse processo. No processo específico da cachaça, o que acontece? Se eu continuo destilando, começa a evaporar outras substâncias que os micro-organismos produziram. Então vai ter ácido acético, tu vai ter aldeídos ali. Então tu tem que saber o tempo exato de parar a tua destilação para tu não evaporar esses outros compostos que vão afetar bastante a qualidade da tua cachaça. Né? Então tu tem que ter um tempo certo. Destila 40 minutos e para a destilação, né, para evitar a destilação de outros compostos que vão afetar a qualidade da cachaça. Então é isso. Então o processo batelado, depois acaba o processo, tu vai descartar o que sobrou, né? E daí tu vai carregar de novo aqui o teu sistema, vai começar a esquentar ele de novo, né? E tu vai fazer mais um lote, mais uma batelada de produção da tua cachaça. Então é um processo descontínuo, certo? Então isso é o que caracteriza os processos em bateladas, ter um ciclo, né? Com o tempo. Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos agora passar para os processos contínuos, certo? Os processos contínuos, o que acontece? Eles são um pouco mais difíceis de a gente ver no nosso dia a dia, por exemplo, nas nossas residências. Então, eu peguei um processo aqui que a gente presencia, mas não está tão presente na nossa vida cotidiana, que é o processo de uma combustão de uma turbina de avião. Como é que funciona a turbina de avião? A turbina de avião, né, ela tem uma entrada aqui, deixa eu mudar a cor. Ela tem uma entrada aqui, certo? Então, na turbina, na parte da frente da turbina vai entrar ar, certo? Vai entrar ar aqui, e um dos componentes principais da reação que vai ocorrer dentro da turbina é o oxigênio. Vai entrar carbono, mas não na entrada da turbina, esse carbono é adicionado nessa câmara de combustão aqui, certo? De onde é que vem o carbono? Do combustível líquido, né? Que vai ser gasolina de aviação, querosene de aviação. Na verdade, não é só o carbono, o hidrogênio também participa de algumas reações, né? E o que vai sair aqui na saída da turbina? Vai sair CO, CO2, água, né? Se eu adicionei hidrogênio aqui, sai água. Água combina com oxigênio aqui. O carbono do combustível líquido combina com oxigênio e vai gerar CO2 ou CO e assim por diante. Então aqui eu tenho a injeção do meu combustível, que é a fonte de carbono e de hidrogênio, e aqui eu tenho a entrada de ar, né? E aqui a gente tem um sistema mecânico que faz com que esses gases que saiam aqui saiam sobre alta pressão e vão dar a propulsão desejada no avião. No caso específico da turbina, eu estou dando ela como exemplo de um processo contínuo. Por quê? Porque no avião, enquanto ele tiver combustível, claro, continuamente está entrando ar e continuamente está sendo adicionados combustíveis e não tem uma parada, não chega uma hora que o avião para, né? A não ser quando acaba o combustível. Mas se tu encher todo o avião de combustível, né, os tanques geralmente ficam nas asas, mas se tu encher todo o avião, toda a carga de combustível, ele vai ficar ali horas ou dias, né, com as turbinas funcionando. Então, a turbina é um sistema contínuo. Então, continuamente está entrando os produtos, que é o oxigênio e o carbono e o hidrogênio, e continuamente está saindo os gases, certo? Diferente de um ciclo em batelada, que chega uma hora que a reação acaba, ou a reação tem que ser suspensa, ou o equipamento fica sujo, fica saturado, né? Ou eu já evaporei toda a água, eu tenho que parar porque não tem mais água para evaporar no caso da secagem. Não. Um processo contínuo, ele funciona continuamente, sem parar, certo? Então esse é um exemplo que eu encontrei assim, né, mais típico, que não seja um processo químico, que não seja um processo industrial, é a turbina de avião que vai fazendo essa mistura o tempo todo, sem parar. Um dos processos industriais contínuos que nós temos é o processo de sedimentação. O processo de sedimentação ele é usado, né, no tratamento de água e beneficiamento de minérios. Então, lembra quando a gente estava falando da filtração, que a gente recebia água pré-tratada no filtro, onde já eram removidos a maioria dos particulados? Então,
antes do processo de filtração, numa estação de tratamento de água, vem esse processo, que é contínuo, de sedimentação. Ele é usado também no beneficiamento de minérios, né? Então, às vezes a gente quer purificar, concentrar um minério e a gente usa esse equipamento também, mas eu vou dar o exemplo aqui para a gente do processo de tratamento de água. Então, como é que funciona? Então, a gente tem a água que vem do rio diretamente, aqui sim a água chega diretamente do rio, ela é pré-misturada com alguns componentes químicos, e esses componentes químicos têm a propriedade de fazer com que essas partículas que são bem fininhas, são muito mais finas do que a areia e são leves, né? São de difícil precipitação, esses componentes químicos têm a capacidade de fazer com que essas partículas se juntem, e quando elas se juntam, elas ficam pesadas e elas precipitam de uma forma mais acelerada, mais rápida. Então aqui vai entrar as minhas partículas, minha água com as partículas aqui, né? H2O mais partículas mais químicos, né? Esses químicos aí que vão me ajudar a precipitar, certo? E vão chegar nesse equipamento aqui, esse aqui é o sedimentador. O que vai acontecer? A gente tem um sistema de agitação que gira muito lentamente. Isso aqui é um tanque grande, que pode ter 2, 3 metros de diâmetro, ou dezenas de metros de diâmetro, até 50 metros. Tem sedimentador de 100 metros de diâmetro, né? Então, aqui é um tanque com esse formato aqui. Ele tem um fundo cônico aqui. Então, aqui está o tanque, né? Vou tentar fazer 3D aqui. Aqui é a boca do tanque, né? Então, o que acontece? Essas partículas chegam aqui e elas já chegam aqui e já começam a se aglomerar e cair. Então, elas ficam pesadas, vão caindo, vão seguindo esse caminho aqui, né? Então, esse fundo cônico aqui ajuda a concentrar, deixar essas partículas mais juntas. E aqui, no final, na parte de baixo do tanque, essas partículas são praticamente uma lama aqui, né? E a fase líquida, fase límpida, ela sai aqui como um sobrenadante na parte de cima. Então, na parte externa, nós temos como se fosse um anel, uma canaleta redonda aqui, ó. Se fosse assim, uma canaleta toda redonda aqui, que fica em toda a volta do tanque aqui. E essa água que transborda para essa canaleta aqui e é removida aqui como líquido límpido. Claro que essa água não fica muito limpa, porque as partículas que não tiveram a oportunidade de se juntar, elas ainda estão juntas entre elas, ficam muito finas, né? E acabam sendo arrastadas junto com o líquido. Então a gente precisa da próxima etapa de filtração. Mas isso aqui a gente fica continuamente alimentando a água e com sólidos em suspensão, e aqui a gente fica continuamente tirando essa lama de sólidos e aqui continuamente saindo esse líquido. Então esse sedimentador usado no tratamento de água, ele é um equipamento contínuo, certo? Mas aí pode surgir uma dúvida, né? A gente comentou antes que depois de um processo de sedimentação vem um filtro. E esse filtro ele trabalha como um processo em batelada. E o processo de sedimentação é um processo contínuo. Como é que a gente consegue, né, associar um processo contínuo, que é a sedimentação, com um processo em batelada, que é o filtro? Essa pergunta eu vou responder um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais adiante, certo? Então, isso aqui que eu fiz um desenho aqui, vou tentar desenhar com uma outra cor aqui, que ficou meio sobreposto, mas aqui é um tanque de sedimentação, ó. Ele tem exatamente esse formato aqui, é uma foto e eu coloquei o esquema por baixo aqui, ó. Por cima, na verdade. Então aqui, ó, então aqui fica a alimentação, essa alimentação joga dentro do tanque, a gente está vendo só a parte de fora do tanque, aqui fica um nível de água, né? A água semi-límpida, com uma quantidade muito pequena de particulados, verte aqui para uma canaleta circular, é recolhida pela parte de cima, a água sai sempre pela parte de cima, e os sólidos que vão precipitando aqui, né, vão sair pela parte de baixo aqui do equipamento, certo? Então, os sólidos vão descendo por gravidade para o equipamento e sendo removidos. Então, o tanque de sedimentação tem exatamente
esse formato que a gente viu ali. E a gente tem que ter uma agitação aqui para promover o choque de partículas e que essas partículas, ao se chocar e crescer, precipitem e sedimentem mais rápido. Outro processo que a gente viu de secagem também pode ser conduzida na forma contínua. Lembra que a gente viu o secador de bandejas lá, né? Aquele secador de batelada, tu coloca o teu material, liga ele, depois de um tempo sai o teu produto seco, né? Daí tu tem que começar um novo ciclo. Mas existem equipamentos de secagem que podem operar em forma contínua também. Por exemplo, a secagem do açúcar, ela é feita da forma contínua, né? Então, açúcar, no processo de produção de açúcar, eu tenho um sistema onde sai meu açúcar centrifugado e limpo, né? Mas ele tem ainda um pouco de umidade, um pouco de mel, né? Que é o mel residual ali, que é aquela substância viscosa que sobrou depois que eu evaporei a água. Então esse açúcar, que está com essa quantidade de mel, passa por um secador rotativo em forma de tambor, né? Então esse aqui é um secador contínuo, ele fica girando, né? Ele tem uma inclinação aqui, ele tem um ângulo aqui de inclinação, né? E esse ângulo faz com que, ao girar, o açúcar percorra esse caminho. Eu passo ar aqui quente no sentido contrário, e por aqui sai o ar, que é o açúcar, sai por aqui. E por aqui entra o ar quente. Por que o ar não faz o mesmo sentido do açúcar? Isso é uma coisa que vocês vão ver mais adiante, tá? Então, o modo de operação de processo. Ele poderia entrar aqui junto no mesmo sentido também. Mas a gente ganha mais eficiência quando a gente faz esse fluxo cruzado entre esses equipamentos. Vocês vão ver mais adiante isso, tá? Então, sai o ar quente aqui e úmido, né? Ele sai úmido aqui. Aqui entra o ar quente seco. Né? E aqui o açúcar, vai sair aqui o açúcar seco. Né? Esse secador ele tem algumas particularidades, que ele tem como se fosse umas abinhas, umas bandejinhas aqui, e enquanto ele está girando, por exemplo, nesse sentido, né, o açúcar fica preso aqui e ele vai caindo. Ó. Enquanto ele vai caindo, ele é colocado em mais contato com o ar que está sendo soprado aqui. Então, essa derrubada do açúcar aqui, que faz o açúcar cair em vários sentidos, ajuda o processo de secagem nesse tipo de túnel e continuamente está passando açúcar e continuamente está passando ar. A não ser que precise parar para alguma manutenção, mas aí a gente não considera isso. Isso não entra na classificação na hora de dar essa característica de processos contínuos. Então a gente viu que o processo de secagem pode ser conduzido tanto na forma de batelada quanto contínuo. Outro tipo de processo contínuo, dos vários que existem a nível industrial, é o processo de gasificação. O processo de gasificação, o objetivo é produzir o que nós chamamos na indústria de gás de síntese. Gás de síntese. Gás de síntese é uma mistura de CO, hidrogênio, uma pequena quantidade de CO2, tá? Pode ter CO2 no gás de síntese também. E esse gás é o precursor de várias reações químicas, né? Então é importante a gente produzir esse gás de uma forma eficiente. Uma das formas de produzir esse gás é no processo que nós chamamos de gasificação. Então, esse processo de gasificação, eu adiciono um combustível aqui de forma contínua, adiciono ar de forma contínua, né? Eles são em sentidos opostos. O que é esse combustível? Esse combustível geralmente está no estado sólido, que pode ser carvão mineral, carvão vegetal, pode ser algum resíduo agroindustrial, casca de arroz, cavacos de madeira, enfim. Então, o que acontece? Aqui dentro tem uma reação exotérmica, né, que é a queima do carbono. Essa reação acaba aquecendo a próxima zona desse reator químico, que é a zona de redução, onde ocorre uma reação endotérmica. Né? Aqui a gente tem uma zona de degradação térmica, ou seja, simplesmente o calor ajuda a degradar as moléculas e separar as moléculas desse sólido. E aqui a gente tem uma zona de secagem. Então o sólido entra úmido aqui e ele vai descendo nesse sentido, né? E à medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo? Vai acontecendo reações e ele vai se transformando todo em gás. Né? Então esse ar aqui vai passando pela essa matéria de carbono e sai aqui o nosso gás de síntese. Então, um processo com fluxo
né? Combustível entrando nesse sentido e ar entrando nesse sentido. A fonte de carbono, geralmente é uma fonte de carbono sólida aqui, ela vai sendo consumida à medida que desce e o gás produzido vai saindo aqui junto com o ar à medida que sobe, certo? Então, aqui nesse ar, né, vem oxigênio e esse oxigênio vai acabar participando dessas reações aqui. A gente pode ter hidrogênio também nesse material aqui que vai vir parar aqui. Eu posso colocar água também aqui para aumentar o teor de hidrogênio desse gás de síntese aqui. Então, esse é um processo contínuo. Continuamente está sendo alimentado sólidos e continuamente está sendo alimentado ar e água. Vapor da água na forma de vapor. Tá? Então, isso aqui é uma foto de um equipamento desse tipo, né? De um gaseificador. Então, aqui a parte de alimentação, aqui, ele é alimentado aqui. Então, essa aqui é a câmera onde ocorre aquelas reações que a gente viu ali, né? E a parte de saída aqui dos gases não aparece, está saindo aqui por cima. Também outra parte aqui de baixo, onde entra o ar, também não está sendo mostrada. Aqui a gente tem uma espécie de suporte mecânico aqui, né? Então está sendo mostrada só a parte de cima do equipamento. Então aqui o rapaz alimentando aqui, né? Continuamente o nosso gaseificador. Existem outras formas de gaseificadores, uma delas é o processo de gaseificação por fluidização. Nesse tipo de processo por fluidização, por gaseificação por fluidização, desculpa, o sólido é alimentado aqui, né, na forma de particulado bem fino, e a gente tem um fluxo de gás aqui. E esse fluxo de gás aqui, essas partículas são bem mais finas do que as outras, né? Esse fluxo de gás aqui, a gente tem um distribuidor aqui, como se fosse um pratinho perfurado que faz com que o gás se distribua homogeneamente por todo o buraco aqui, todos os buraquinhos aqui. Tá? E esse fluxo de gás é estabelecido de uma certa forma que os sólidos que estão entrando aqui, eles ficam se chacoalhando todo aqui. Eles não ficam fixos, eles não vão descendo de uma forma fixa. Eles estão sempre sob agitação. Né? E essa agitação promove com que as reações do gás que estão entrando aqui e dos sólidos sejam muito mais pronunciadas, as taxas sejam melhores, a troca de calor é mais eficiente. Então, melhora bastante a gente colocar um sistema agitado pelo próprio gás. O próprio gás faz a agitação, certo? E aí, no fim, aqui a gente sai nosso gás de síntese, né? E aqui sai os sólidos que não reagiram, que podem retornar aqui junto com a matéria-prima, né? Eu posso fazer um sistema que, às vezes, quando a gente tem matéria-prima vegetal, principalmente, sai um pouco de cinzas, né? Que as cinzas não reagem com oxigênio, então a gente pode separar as cinzas aqui e retornar a matéria-prima carbônica, né, com fonte de carbono que não reagiu. Então, esse é outro tipo de sistema contínuo. Então, continuamente está entrando gás, continuamente está entrando sólido e continuamente está saindo nosso gás de síntese. Então, aqui ficou um pouco escura, mas aqui está o nosso fluidizador aqui, né? Então, aqui a pessoa está fazendo a manutenção aqui. Então, a gente tem um sistema de fluidização aqui, né? Sistema de recolhimento, separação de gases aqui para retornar aqui para os sólidos que acabaram saindo junto com os gases, são retidos aqui e retornam. Outro sistema contínuo bastante usado, mais um exemplo de usinas de produção de açúcar, é o sistema de evaporação. Então, na usina de açúcar, o que eu tenho? Eu produzo caldo de cana, né? Caldo de cana. Esse caldo de cana passa por um beneficiamento, né? Um pré-processamento. E nesse pré-processamento são adicionados produtos químicos, é feito esterilizações, né? São removidos sólidos também através de sedimentadores. E daí, quando o caldo já está bem mais limpo, digamos assim, ele vai passar por um sistema de evaporação. E nesse sistema de evaporação vai ser removida a água para a gente ter um caldo concentrado. E a partir desse caldo concentrado, a gente vai conseguir fazer a cristalização do nosso soluto, que é a sacarose. Né? Então, eu tenho eu chamei de juice aqui, né? Meu caldo de cana entra aqui, né? Ele passa por uma série de tubos pequenos, como se fossem os trocadores de calor que nós vimos na aula passada,
né? Ele passa pelo lado de dentro. Pelo lado de fora desses tubos passa vapor, uma temperatura bem elevada, e faz com que a água que contém nesse caldo de cana evapore, e aqui eu saio meu caldo concentrado. Daí ele vai depois para na verdade, são várias etapas de concentração até ele ir depois lá para o sistema de cristalização. Ele cristaliza fora desse sistema aqui, né? Então aqui vai sair o vapor, chama de vapor vegetal, que é o vapor que saiu do caldo de cana. E aqui a gente tem um vapor também, mas esse vapor é um vapor em outras condições, uma temperatura e pressão bem mais alta, né? Esse vapor cede o calor dele para o caldo de cana, que eles não chegam a se encostar, cada um está de um lado do tubo, e ele acaba se condensando, ele perde esse poder de aquecimento dele e ele acaba virando água quente, né? Então aqui, e depois essa água quente aqui retorna lá para minha caldeira, que vai transformar isso em vapor de novo. Mas a ideia é essa, então a gente tem um sistema contínuo, que continuamente está entrando caldo de cana, continuamente está saindo vapor e continuamente está saindo caldo concentrado, certo? Que é mais um exemplo de um processo contínuo, certo? Então, mostrado já os processos em batelado e contínuo, vamos ver algumas diferenças, né? Eu chamei aqui de fatos e mitos, né? Quais são as diferenças principais? O que a gente encontra na indústria? Tem mais processos contínuos? Como eu opero os processos contínuos em batelada? Né? Quais são quais equipamentos que fazem? Existem equipamentos que podem operar das duas formas? Enfim, tirar todas essas dúvidas, tá? Depois que a gente vê os equipamentos. Então, começando, a primeira pergunta do nosso Mitos e Verdades é: o mesmo produto pode ser feito por processos contínuos em batelada? Ou seja, eu tenho uma indústria que vai fazer um produto de forma usando processo contínuo e outra vai fazer esse mesmo produto num processo em batelada. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Isso não é um mito, é uma verdade, né? Então a gente pode ter uma reação química num tanque em batelada, que nem no caso da fermentação. A fermentação não deixa de ser reação química, mas muitas reações químicas são feitas em equipamento em batelada. Ou posso ter reações químicas operando em forma contínua, né? Por exemplo, existem reatores que eles são grandes tubos, né? Onde eu coloco meus reagentes aqui, por exemplo, o reagente A, o reagente B, aqueço esse tubo por fora aqui, por exemplo, se for uma reação endotérmica, que precisa de calor, né? Então aqui eu boto calor, né? Aqui um calor sendo adicionado aqui, né? E ao longo desse tubo vai acontecendo a reação de forma contínua, certo? Não que nem a gente viu lá em batelada, né? Onde a gente bota os reagentes, espera um tempo, depois desse tempo a batelada está pronta. Não dessa forma, tá? Então, existem reatores contínuos para produzir as mesmas substâncias, tá? Então, pode ocorrer, né, o mesmo produto ser feito por processos ou contínuos ou em batelado. Outro, mitos e verdades. Próxima pergunta. O mesmo equipamento pode ser operado na forma contínua e batelada? Ou seja, eu tenho um equipamento, que nem a gente tem um carro flex lá, né? O carro flex eu posso tanto botar álcool quanto botar gasolina. É o mesmo motor, é tudo igual, não muda nenhum equipamento, né? Existem equipamentos flex, ou seja, o mesmo equipamento eu posso operar ele de uma forma batelada e contínua? Mito, né? Não posso ter isso, eu não tenho isso. Por quê? Porque os equipamentos que eu tenho na indústria, eles são construídos geometricamente, né? Com os materiais, aço carbono, titânio, para atingir um objetivo bem específico. Então, o equipamento que vai fazer uma operação em batelada é um equipamento específico para ser operado naquela condição de batelada. Então, não é possível, com o mesmo equipamento, tentar operar esse equipamento de uma forma contínua, certo? Então, cada processo vai ter as suas peculiaridades, mas dificilmente eu vou ter um processo flex que trabalhe com o mesmo equipamento batelado ou contínuo. Tá? Então, por exemplo, lá na usina de produção de álcool, uma das etapas é a etapa de centrifugação do açúcar, né? A centrifugação, existem centrífugas contínuas e batelada. E eles são equipamentos completamente diferentes na sua forma geométrica. Por exemplo, aqui, ó, como é que funciona uma
centrífuga batelada. Batelada. Tá? A centrífuga batelada é muito semelhante à centrífuga que a gente tem na nossa casa, né? A centrífuga de roupa ou a própria máquina de lavar roupa. Então, tu coloca, né, aqui vai entrar o mel com seus cristais de açúcar já cristalizados. Eu tenho um cesto que gira. Esse cesto é uma telinha perfurada com furos bem fininhos e começa a gerar o mel, né? Sai por aqui, é colhido num cesto externo aqui, que sai o líquido, e o material sólido vai se enchendo aqui nas laterais da centrífuga, né? Um tambor aqui, que é um tambor, né? No tambor da centrífuga, né? E depois de um tempo eu paro a centrífuga e descarrego esse material, o meu açúcar centrifugado. E depois ele vai ser seco, num tambor rotativo contínuo. Já uma centrífuga contínua, também usada para centrifugar açúcar, ela é bem diferente. O cesto dela, ó, já é inclinado, a alimentação é diferente, né? Então, como é que funciona uma centrífuga contínua? Tem um tubo aqui, onde entra a minha mistura de líquido e sólido, no caso a minha sacarose, e esse cesto inclinado ele começa a girar. Enquanto ele vai girando, o líquido vai caindo aqui, né? E conforme a força centrífuga vai sendo aplicada nas partículas, né, tem uma componente, né, que faz com que o açúcar vai girando pela força centrífuga aqui, vai sendo arrastado e sai num cesto, numa região diferente da centrífuga. Então são equipamentos bem diferentes, tá? Bem diferentes, certo? Uma centrífuga contínua e batelada. Por isso, equipamentos para operar de forma contínua são bem diferentes de equipamentos para operar em forma batelada. Próximo, processos contínuos não podem operar em sequência com processos em batelada na mesma unidade industrial. Isso é mito ou verdade? É mito, certo? Um dos exemplos, né, que nós temos aqui, né, a gente pode ter um processo em batelada, né? Por exemplo, vamos supor que posso ter uma centrífuga aqui, armazenar esse produto num tanque, por exemplo, e depois, né, eu tenho um processo contínuo aqui. Então, enquanto essa centrífuga aqui está parada, descarregando, acelerando, o processo contínuo que faz esse processamento aqui, ele está pegando de um tanque reserva aqui no momento em que a centrífuga está parada. Então, eu posso ter, né, um sistema de armazenamento, um tanque, por exemplo, para manter o processo contínuo operando. E outra opção é ter vários processos em batelada operando em paralelo. Então, posso ter várias centrífugas aqui, sem tanque, né? E um processo contínuo aqui, que é o processo... no caso do açúcar, posso ter a secagem aqui, né? Que é a secagem. E aqui são centrífugas. Enquanto uma centrífuga está descarregando, as outras estão centrifugando. Quando essa aqui acabou de descarregar, né, essa aqui vai começar a operar, ser carregada, e essa aqui, por exemplo, está descarregando. Então, a gente sempre tem uma descarregando de forma a manter o meu equipamento de secagem com açúcar sendo fornecido constantemente, certo? Então, isso é um tipo de sistema onde eu tenho de forma alternada, né, equipamentos batelados funcionando com sistemas contínuos, tá? Então, exemplo aqui que eu vou mostrar, o sistema de filtração, por exemplo, né? Então, aqui a gente viu o sistema de filtração com filtro de areia, que é batelada, e a gente pode ter vários sistemas de filtração aqui, né? Então, antes do sistema de filtração aqui, eu tenho um sistema de sedimentação, né? Então, esse sistema de sedimentação traz água aqui. Então, traz água límpida aqui, mas ela tem algumas partículas que precisam ser filtradas. E enquanto um filtro está sendo limpo, está sendo lavado com água em contrafluxo, né? Esses três estão operando. Depois que esse aqui está limpo, ele pode voltar a operar e eu posso lavar um outro filtro. E assim eu vou operando de forma alternada esses equipamentos. Então, esse fluxo contínuo que sai desse equipamento aqui, do sedimentador, pode ser mantido contínuo
mesmo quando os equipamentos que estão depois dele são em batelada, porque eu tenho equipamentos em paralelo. Ou poderia armazenar isso num tanque aqui, né? Ficar um tanque aqui e ter um filtro só. Enquanto esse filtro está limpando, esse tanque vai enchendo, depois eu vou esvaziando aqui para manter a minha operação constante. Então, exemplo aqui das centrífugas, né? No caso da produção de açúcar, é feito assim, são várias centrífugas, entre 4 e 6 centrífugas, né? Então, tem sempre uma centrífuga descarregando e as outras centrifugando. Quando essa centrífuga descarregou, né, e ela vai começar a carregar de novo, essa aqui depois vai descarregar, né? Depois, essa aqui acabou a operação, descarrego essa. Depois descarrego essa. Quando acabou essa aqui já acabou o ciclo de centrifugação dela. E volta tudo de novo, de forma a manter a saída de açúcar aqui, né, sempre contínua. Contínua. Ok? Continuando o nosso mito e verdades, né? Processos contínuos têm maior capacidade produtiva. O que a gente fala com maior capacidade produtiva? Taxa de produção em quilos por hora, ou toneladas por hora, que os processos em batelada. Então, que pergunta? Processos contínuos são capazes de produzir mais produtos, né, quilo por hora de produção que processos em bateladas? Em geral, sim, é verdade. Ok? Então, geralmente, processos com alta taxa de produção são geralmente operados em taxa contínua. Certo? Entretanto, eu posso ter processos contínuos com baixa taxa de produção e processos em bateladas de grande porte com alta taxa de produção, de forma, né? Isso depende da capacidade instalada também. Tá? Então, posso ter um processo contínuo com baixa capacidade de produção, porque foi instalado, foi projetado para produzir pequenas quantidades, e processos em bateladas, que foi projetados para grandes quantidades. Então, eu posso ter, né, essa diferença. Mas, em geral, tá? Processos com alta taxa de produção, plásticos, derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, combustíveis em geral, são todos produzidos através de processos contínuos. Outra pergunta. Outra coisa importante. Geralmente, em pequenas empresas de pequeno e médio porte, operam equipamentos de forma batelada. Tá? Então, para a gente ter mais ou menos essa ideia. Processos contínuos produzem produtos de maior preço. A gente chama de valor agregado, né? A gente diz valor agregado quando uma pequena porção custa muito. Né? Então, pode ter produtos aí que o grama custa milhares de reais, por exemplo. Né? No caso de catalisadores, compostos de alta performance, né? Então, os processos contínuos produzem produtos de maior valor agregado? Mito ou verdade? Mito. O contrário. Então, os produtos de alto valor agregado, de alto preço, né, eles geralmente, que tipo de produto de alto valor agregado? Medicamentos, agroquímicos, cosméticos, enzimas, né, usado nas empresas de biologia industrial, aditivos químicos para alimentos, tintas, vernizes, colas. Geralmente, todos esses produtos que o valor do produto é elevado, eles são produzidos em equipamentos em batelada. Processos em batelada são mais seguros que os contínuos. Mito ou verdade? Mito. Por quê? Quando a gente faz um projeto, a gente tem que garantir a segurança, não importa o tipo de produto que está sendo produzido. Então, não há relação do risco industrial com o tipo de equipamento. Todos os processos têm que ser projetados de forma a não oferecer nem risco para o operador, nem risco ambiental. Tá? Outra pergunta de mito ou verdade. Processos em bateladas são de mais fácil manutenção que os contínuos. Mito ou verdade? Verdade. Então, geralmente, quando eu tenho que fazer a manutenção do equipamento, eu tenho que parar de operar esse equipamento. Né? Então, para a gente operar um processo contínuo, para a gente fazer a manutenção do processo contínuo, a gente tem que parar o processo todo e todos os equipamentos no quais esse processo está ligado. Já num processo em batelada, como naturalmente
né, no processo em batelada, eles já operam de forma intermitente, é mais fácil de fazer essa parada para manutenção. Certo? Então, encaixar um período de manutenção entre as bateladas, por exemplo. Já no processo contínuo, eu vou ter que parar todos os equipamentos que estão ali. Uma coisa interessante é quem já mora na região metropolitana de Porto Alegre, ali na região do polo petroquímico de Triunfo, um esteio mesmo, onde fica a refinaria, a gente vê, não é muito comum, né? Já foi mais comum, mas às vezes a gente vê chamas, né? As empresas estão queimando produtos ali. Essas chamas são justamente porque algum produto está com algum problema em algum equipamento e a empresa não tem capacidade de armazenar. Então, ela tem que queimar esse produto, né, porque ela não tem como armazenar. Então, geralmente as refinarias, no polo petroquímico, a maioria dos processos são processos contínuos. Né? Então, eles não têm espaço para armazenar aquele produto intermediário e acaba tendo que ser queimado. Né? Mais um, mitos e verdades. Processos contínuos são mais fáceis de operar que processos em bateladas. Mito ou verdade? Mito. Geralmente os processos contínuos são mais complicados de operar, justamente por que a gente tem que manter condições constantes, né? Se a gente comparar o mesmo processo, né, produzindo o mesmo produto, né, seja um processo com o mesmo risco operacional, ambiental, que se produz o mesmo produto ou os produtos semelhantes, os processos contínuos são projetados para não operar, então eles são mais difíceis de tu manter eles constantes. Se tiver algum problema, alguma variação, né, manter uma coisa contínua constante é mais difícil de operar. Né? E a gente tem que evitar essas paradas aí, porque cada vez que tem uma parada, se tu não tiver capacidade de armazenamento de alguns intermediários químicos, tu vai ter que queimar ou jogar fora, descartar. Outra coisa, né, os processos contínuos, né, eles operam em taxas de produção maiores, então caso tenha algum problema operacional e eu tenha que descartar esse material, ele sai um produto fora de especificação, eu vou acarretar um prejuízo na minha unidade industrial. Próximo. Em um processo embatelado é gasto mais tempo no carregamento ou descarregamento do equipamento do que no processo. No processo, quando a gente fala no processo, a gente fala na reação, na separação, propriamente dito. Né? Do qual o equipamento foi projetado. Então, por exemplo, vamos supor lá numa centrífuga, né? Uma centrífuga batelada, tem que colocar o material lá dentro, tem que começar a acelerar, ela vai centrifugar, depois eu tenho que parar a centrífuga, desacelerar ela e descarregar o material. Quanto tempo eu levo carregando e descarregando essa centrífuga? É maior do que a centrifugação em si, né? Depende de cada processo, tá? Então, isso é mito. Vai depender de cada processo. Varia de processo para processo. Por exemplo, eu posso ter centrífugas de fabricantes diferentes. Então, de um fabricante vai demorar mais tempo para centrifugar e de outro fabricante vai demorar mais tempo para preparar, para carregar e descarregar a centrífuga. Isso é muito dependente da tecnologia que está sendo usada. Então, pessoal, acabamos aqui a nossa aula sobre processo batelada versus contínuo. Certo? O que a gente viu hoje? A gente viu que nós temos tipos de processos em relação ao modo de operação e à variação temporal, que são processos batelada e contínuo. E os processos quanto à forma de variação temporal das propriedades, que são estacionários e dinâmicos. E nós demos o foco hoje nos batelado e contínuo, e nesse aqui nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham bons estudos.